Paz de Deus a todos os irmãos, Deus abençoe a todos. Irmãos, eu queria fazer meditação hoje com os irmãos de uma parte das Escrituras que hoje eu lendo, eu senti muita alegria, muita comunhão nessa parte, que se encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Diz assim, irmãos: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Somente esses dois versos, irmãos. O que eu entendi, queria aqui compartilhar com os irmãos, acerca do que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que o evangelho, tá? O evangelho que ele pregava não estava mais encoberto para a igreja. Ou seja, o evangelho já tinha sido revelado para a igreja. Paulo está escrevendo para a igreja aqui, está falando para a igreja. Ele está falando que, olha o que ele fala, irmãos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda está encoberto, tá? Para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que não resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para nós, igreja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, diretamente, mas indiretamente essa palavra também serve para a gente. Paulo está dizendo que o evangelho, né, a palavra de Deus para a igreja, não está encoberta. Já está revelada, já está descoberta já. Cristo é a palavra que estava oculta. Era o mistério de Deus que estava oculto nos tempos passados, né? E que Deus revelou. A palavra que é Cristo, né? O verbo de Deus, né? O evangelho, as boas novas, está revelada, está descoberta para a igreja. Está encoberta ainda para quem, Paulo? Para os que se perdem. Para os que se perdem, para aqueles que não crerem, para aqueles que são incrédulos, ele está encoberto ainda, porque o Deus desse século, esse Deus que ele fala é Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então está encoberto para eles. Então quando a gente ouve, né, assim, esse termo, Deus vai revelar a palavra, né? Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Irmãos, esse termo está errado. Deus não revela aquilo que já está revelado. Deus não descobre aquilo que já está descoberto. Né? Esse é o termo certo. Já está descoberto. O que Deus faz saber, o ministro do Evangelho, é a necessidade que aquele povo precisa naquele momento. E várias maneiras Deus faz o homem saber. Às vezes por intermédio de uma oração, às vezes por intermédio de um louvor, às vezes por um sentimento muito forte que Deus coloca no coração do homem. Deus faz o servo de Deus saber a necessidade para aquele momento, para aquela igreja. Mas Deus não revela aquilo que já está revelado. Esse termo, Deus vai revelar a palavra, isso não existe, irmão. Isso não existe. Já está revelado. A palavra de Deus já foi revelada para a igreja há 2000 anos atrás. Entendeu? Essa palavra aqui já está revelada há 2000 anos atrás. Faz 2000 anos que foi descoberta essa palavra para a igreja, né? Que foi revelada para a igreja. Então já está revelado. Então o servo de Deus, o que nós temos que fazer como servo de Deus, irmãos? Meditar na palavra, buscar o conhecimento, o entendimento da palavra, buscar meditar nela, né? Se possível dia e noite, e deixar com que Deus vai, pelo seu Espírito, trazer ao nosso coração, às vezes, a nossa necessidade, vai nos fazer lembrar da palavra, ou até mesmo para o ministro do Evangelho, vai trazer no coração dele aquilo que ele já meditou, que já está revelado no coração dele, vai trazer necessidade para a igreja naquele momento. É assim que eu entendo com esse texto, irmãos. Deus abençoe a todos e com todos na santa paz de Deus.